Segundo Samuel 12:20, que diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de veste e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseste pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que isto? Que fizeste pela criança viva? A criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe que se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuarei? Eu agora podereis eu fazê-la, mas voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A igreja pode sentar, o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta palavra, todos já conhecem essa palavra, né? Aleluia, que Davi, um homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, um homem que sempre reconheceu o seu pecado, um homem que sempre andou diante de Deus, mas teve também as suas quedas e as suas falhas. Aleluia. Davi, ele como eu digo, ele era um homem de guerra. E no dia que era para ele estar indo para a guerra, ele não foi. Ele ficou na sua casa. E ele resolveu passear um pouquinho no terraço. E a mente dele estava vazia. Porque, como sempre digo, mente vazia é a oficina do diabo. Porque o diabo, ele trabalha na mente vazia. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai as coisas que são lá de cima, onde o Senhor está assentado, e não nas que estão da terra. Aleluia, pensai nas coisas lá de cima e não da terra. Porque as coisas aqui da terra é tudo passageiro. Aqui tudo vai ficar. Aleluia. Mas nós temos uma alma que o Pai vai estar recebendo naquele grande dia. Aleluia. E Davi observou uma mulher muito bonita, muito formosa, se banhando. E o coração dele desejou aquela mulher com toda a sua força. E ele quis aquela mulher para si. Aleluia. O poder Deus dá, mas usa como quiser. Mas todo pecado tem uma consequência. E ele pediu para trazer aquela mulher. E ele se deitou com aquela mulher. Aleluia. Só que ele adulterou com aquela mulher e pensou que ia ficar escondido. Mas tem os olhos que tudo vê, que é os olhos do nosso Deus. Ninguém viu, mas o Senhor viu, o Senhor contemplou. E ele quis saber quem que era aquela mulher. Era esposa de Urias, que era um dos servos dele, que trabalhava com ele na batalha, nas guerras. E ele, aleluia, de repente ele recebe uma notícia que Betseba está grávida. E aí, mais um problema. E agora, o que fazer quando não há o que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele fala para Urias: Urias, vai para sua casa deitar com a sua esposa. E ele fala: não, Senhor, eu vou ser fiel aqui, tem a arca do Senhor, eu não vou não. Vai lá deitar com a sua esposa. Ele queria esconder o pecado, mas o servo, tão fiel a ele não quis ir. E ele convidou ele para um jantar. Ele foi para o jantar, ele embebedou ele para que ele fosse deitar com a sua esposa para esconder o seu pecado. Mas ele arrumou um cobertorzinho, deitou ali perto do palácio mesmo, mas não foi deitar com a sua esposa. Aleluia, porque ele estava preocupado em ajudar o seu Senhor, em se servir o seu Senhor. Ele estava preocupado com a arca do Senhor e com uma guerra, a mente dele estava na guerra. Aleluia. E quando ele viu que não tinha mais o que fazer para ocultar aquele pecado, o que ele fez? Ele fez uma carta para Joabe e pediu para Urias levar essa carta a Joabe. E essa carta estava a sentença dele de morte. Vocês vão para a guerra, coloca Urias na frente e vocês afastam o pé para trás, recuam e deixa Urias morrer na guerra. E assim aconteceu. Eles tiraram o pé e Urias morreu nessa guerra. E ele recebeu a notícia.
E ele foi lá e pegou aquela mulher para ser a sua esposa. E levou aquela mulher para sua casa, e a barriga daquela mulher foi crescendo e nasceu uma criança. Consequência de um pecado que desagradou muitos olhos do nosso Deus. O Senhor envia Natã até Davi e fala: Davi, tinha um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha, que era a única coisa que ele tinha como uma filha, que ele tinha os seus braços, que ele amava muito, era a única que ele tinha. E esse homem rico tinha tudo, mas ele quis aquela cordeirinha, e matou aquela cordeirinha e trouxe para si. Aleluia. E Davi naquele momento ele ficou cheio de raiva, ficou furioso e falou: Davi, o que esse homem merece? Esse homem é digno de morte. Esse homem, ele ficou muito irado porque ele achou que aquele homem tinha errado. Então, Davi, esse homem é você. Aleluia. Esse homem é você, Davi. Mas assim diz o Senhor: essa criança você não vai criar, essa criança vai morrer, Davi. E a espada não vai sair da sua casa, consequência do seu pecado. Davi, o pecado que você fez no oculto, debaixo do tapete, você vai passar por humilhação, você vai ser envergonhado perante os olhos de todo. Porque tem um Deus que governa o mundo, tem um Deus que tem os olhos que tudo vê, que tudo contempla, nada fica oculto. Davi pensou que ia ficar escondido. Tem muitos que falam assim: eu vou errar aqui, hoje é um culto de Santa Ceia, e foi a palavra que o Senhor me deu. Eu vou errar aqui, ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor veem, e há consequência para tudo, aleluia. Essa criança, o Senhor permitiu uma enfermidade sobre a vida dessa criança, e essa criança ficou enferma. E Davi jejuou e orava, jejuava e orava, pedindo a misericórdia do Senhor. Não comia pão, não bebia, ficou ali em humilhação perante o Senhor, pedindo ajuda ao Senhor para que aquela criança não viesse falecer. Aleluia. E ali ele lutou, mas não teve jeito. Aquela criança morreu. E quando Davi ficou sabendo que aquela criança tinha morrido, irmãos, aquela criança está na mão de Deus. Mesmo Davi sabendo que o decreto já tinha vindo do céu, que o Senhor tinha enviado o profeta, já tinha falado: vai morrer. Mas Davi, ele preferiu lutar pela vida daquela criança. Aleluia. Tem coisa, aleluia, que não adianta. Quando os céus diz acabou, acabou. Às vezes a pessoa está na UTI, aleluia, e aí a gente fala lá: está nas mãos de Deus. As pessoas pedem oração, aquela pessoa está na UTI, ora, amém, vamos orar, mas está nas mãos de Deus, porque tem momento que cai nas mãos de Deus, aleluia. Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto aquela criança estava viva, ele estava lutando pela vida daquela criança, ele estava lutando. O céu já tinha dito, aleluia, vai morrer, mas ele estava ali clamando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Como eu disse, aleluia, estava conversando com o pastor Nilson, tem momento que nós temos que jejuar e orar: Senhor, a tua obra caiu nas suas mãos, aleluia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas não seja feita a minha, mas sim a vontade do Senhor que vai prevalecer. Aleluia. Aleluia. Enquanto a criança vivia, ele estava ali lutando, mas a criança morreu. E aí o que fazer quando não há o que fazer? Morreu. Ele se levantou. Então o que o Senhor diz para nós: se levanta, aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do exército que está no céu. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de tudo. Quantas pessoas que estão lá na UTI, aleluia. E como eu entrei lá, a mulher estava até falando comigo, parecia que a mulher estava bem. No outro dia, a notícia veio e morreu. Meu cunhado estava lá entre a vida e a morte, que eu entrei na UTI e Jesus tirou da UTI, porque a última palavra é dele. Quantos, aleluia, que caem de bicicleta, que nem eu vi, um tombinho de bicicleta morreu. Porque o tempo chegou, nós estamos na fila da morte, nós estamos na fila da morte, a qualquer momento nós chegamos no final dessa fila, e aí é o tempo de ir para o céu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
aleluia, outras pessoas caem de moto, se rebenta, se machuca todinho, todo machucado, mas está lá respirando, está lá com vida, está superando. É a misericórdia do Senhor que nos alcança, mas irmãos, aleluia, porque não chegou o tempo. Porque se chegar o tempo, qualquer coisa vai. Aleluia. Então luta e conte a criança está viva. Luta e conte está viva, aleluia, busca Deus para o negócio, aleluia, porque Jesus, quando ele estava, aleluia, para tomar o cálice da dor, quando ele estava ali para morrer, é o nosso favor, que ele celebrou a última ceia, e ele diz assim, fazer isso em memória de mim, fazer em memória de mim. Hoje é um dia que nós estamos, aleluia, em memória à morte de Cristo. Porque o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. O cálice simboliza o sangue de Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós precisamos desse alimento, que é esse pão. Aleluia. Porque muitas vezes nós fazemos de Jesus como um pão, aleluia, que vem, alimenta a nossa alma. Nós está enfermo, nós está com problema, nós está, aleluia, com tudo fora do lugar. Aí nós vem em Jesus, aí Jesus cura a ferida, Jesus nos limpa, Jesus abre as portas, Jesus abençoe. Nós já se alimentamos desse pão e nós viramos as costas. Mas nós temos que fazer de Jesus um pão de cada dia. Assim como nós levanta para tomar o nosso cafezinho da manhã, nós temos também que já levantar na comunhão de Cristo, porque nós não sabemos o que vai acontecer no proceder daquele dia. Os servos se falaram para Davi, Davi, que isso, Davi? Você não estava comendo, estava jejuando, agora que a criança morreu, você se levanta, você vai comer. Agora que a criança morreu, você vai se levanta. Aleluia, ele disse, aleluia, Jesus, que quando a criança estava viva, ele pensou que o Senhor poderia ter a misericórdia e não deixar a criança morrer. Mas, como a criança morreu, irmãos, ele se levantou e foi para a casa do Senhor adorar o Senhor. No meio luto, ele foi adorar o Senhor. A criança morreu, irmãos, para onde ele foi? Ele foi para a casa do Senhor, e foi para o templo do Senhor. Ele foi adorar o Senhor. Um dia eu vou encontrar com essa criança, quando o Senhor me levar eu deste mundo, porque eu vou para o caminho de toda a terra. Eu vou encontrar com ela. Mas não adianta eu ficar deitado, prostrado. Aleluia, porque é tempo de se levantar. É tempo de adorar e glorificar o Senhor. Aleluia, Jesus fez aquela oração. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for se não for, Senhor, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que tem que prevalecer a vontade do Senhor. Às vezes muitos estão falando, a porta vai fechar. Às vezes, como eu sempre digo, Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Nós possamos se sentir anêmico, aleluia, diante da situação. Nós possamos olhar e se sentir como um vale de osso seco, que para nossos olhos não tem jeito, aleluia, mas a última palavra é do Senhor. Aleluia, eu creio em nome de Jesus, que se a igreja se unir, aleluia, em nome do Senhor, numa só união, nós vamos ter mais aniversário dessa igreja, e vai ter testemunho, aleluia. Porque o Senhor, ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Mas enquanto a criança está viva, vamos lutar. Aleluia. Hoje essa porta está aberta, mas um dia essa porta pode se fechar. Porque Noé, ele pregava, está vindo o dilúvio, ele pregava, mas ninguém queria ouvir, tampava os ouvidos. Aleluia. Até que veio o dilúvio e levou, consumiu a todos, mas aqueles que estavam justo na presença do Senhor, o Senhor salvou. E será que se o Senhor olhar para a terra hoje, o que Ele vai ver em nós? Será que nós estamos andando conforme a vontade e o querer do Senhor? Porque a palavra do Senhor vai dizer, como nos dias de Noé, comia e bebia e dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Aleluia. E hoje
Nós comemos, nós bebemos, nós dávamos em casamento, mas como que está o mundo hoje? Aleluia, glória a Deus, como que está o mundo hoje? O mundo está estranho, está esquisito, aleluia, mas o Senhor está vindo aí. Na pandemia, muitos falavam para mim, nossa, eu não vejo a hora que abre aquela porta para mim congregar, está muito ruim sem estar indo para a casa do Senhor cultuar, porque aqui é um pronto-socorro, onde nós entramos feridos e saímos curados, onde a palavra do Senhor nos alimenta, onde o Senhor fala conosco através da palavra. Já coincidiu de pessoas chegar em mim e falar, aleluia, você não vai me bater de novo com aquela palavra. Não é eu, a palavra do Senhor está batendo aqui, está indo em direção dos irmãos. Às vezes o Senhor está usando um vaso aqui, o Senhor está falando comigo ali. Aleluia. Nós temos que aprender com Davi a adorar no meio luto. Nós temos que adorar. Aleluia. A porta da salvação ainda hoje aberta está aberta. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Então nós temos que trazer o nosso jugo pesado para Jesus, porque Ele vai cuidar de nós. Aleluia. A palavra diz que aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com uma alegria, trazendo consigo seus molhos. Por mais que nós semeia lágrima, por mais que nós sofremos, nós vamos sofrer. Aleluia, mas vamos até o fim, porque o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, aleluia, seja feita a vontade dEle. Mas enquanto a criança está viva, pelo amor de Deus, vamos jejuar, vamos orar. Aleluia. Porque quando a criança morrer, nada mais podemos fazer. Aleluia. Tem um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. Quando levaram o carro do pai e do irmão Léo, nós se entristecemos, um homem trabalhador, um carro de trabalho, mas a inveja está aí, o mal está aí, aleluia. Mas Deus é tão misericordioso que Ele trouxe de volta, porque Ele é Deus, Ele cuida, aleluia, Ele é poderoso. É nessa aí que nós vemos as mãos de Deus, aleluia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, aleluia, nós nem estaria aqui. Nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia. A palavra do Senhor quando diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. Aleluia. É que nós em olhar para nós mesmos, e nós viemos participar do corpo e do sangue de Cristo, que é uma aliança que nós fazemos com o Senhor todos os dias, todos cultos de ceia. Quem me dera, aleluia, se tivesse todos aqui para estar participando, aleluia, para que venha conseguir vencer os temporais, os dias difíceis, porque nós só conseguimos a partir do momento, aleluia, que nós pedimos, Senhor, força do alto, aleluia. Davi estava com a mente vazia, e ele estava, aleluia, se apegado com coisas daqui, por mais que o Senhor tinha dado bênçãos mais bênçãos, mas ele quis uma coisa que não era para ele, e aquilo deu uma consequência muito grande, aleluia. Ele passou pela dor, aleluia, ele teve angústia, aleluia, ele confessou o seu pecado ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia. Tem um Deus que nos guia, tem um Deus dos altos que nos vê. Aleluia. Então, irmãos, vamos aprender com Davi. Vamos aprender, aleluia, com Jó, que carregou 10 caixões num só dia, mas ele adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Será que no meio da dor, no meio do sofrimento, aleluia, nós possamos dizer, Senhor, é muito difícil uma perda. Quem está preparado para a perda? Ninguém. Quem está preparado para o dia do luto? Ninguém. Nós não estamos preparados para perder. Nós não estamos preparados para enterrar um ente querido. Nós não estamos. Por isso, vamos semear amor. E quando pudermos, vamos semear amor. Vamos abençoar uma outra. Vamos ajudar. Aleluia. Porque, aleluia, eu estava passando perto de uma pessoa, um mendigo.
E estava um sol muito quente. E o mendigo falou para mim assim: me dá um dinheirinho para mim ali comer um pastel. E a pastelaria estava bem do lado. A colega que estava do meu lado, ela saiu me arrastando: não vai dar não. Bem na hora que eu fui pegar o dinheiro: não dá não, você não sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu olhei para ela: eu vou dar sim. Voltei, falei: moça, aqui está o dinheiro do pastel, mas aqui também está o dinheiro para você tomar um suco que está muito calor. Você sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Eu falei: e se foi Jesus que estava ali? E se foi Jesus que é um mendigo? Porque o Senhor, ele pode vir na forma de um mendigo, pedir uma ajuda e nós viramos as costas. Aleluia. Nós temos que ser igreja onde é que nós estivermos. Nós temos que abençoar, porque o dinheiro vai ficar. Aleluia. Vai ficar o dinheiro, come que sente vontade, aleluia, porque é coisa aqui da terra. No céu tem coisas boas para nós também, mas as coisas da terra vai ficar na terra. Ajuda e abençoe, porque quando a nossa senha cantar na eternidade, o pó vai para a terra que era, o Espírito vai para Deus que deu, e a nossa alma vai ser conduzida pelo Senhor para o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós podemos fazer o bem, vamos fazer o bem. Aleluia. E vamos seguir sempre em frente, sempre olhando para Jesus e aprender com Davi. Aleluia. No meio luto, ele lutou. E quando a criança estava viva, Deus levou a criança, ela adorou o Senhor, e foi para a casa do Senhor. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.